Oi, eu sou a Stephanie, eu faço graduação de Publicidade e Propaganda aqui na FAP. Hoje eu vou entrevistar a minha tia, a Laís. Ela me criou como se fosse minha mãe e a gente vai fazer perguntas sobre rádio e televisão, sobre a época que ela era mais jovem. Pode falar um oi, Laís. Oi! Tá Sem bom. apresentações, porque eu sou a tia da Stephanie, como ela já disse. Tá bom, eu vou começar com as perguntas relacionadas a áudio e rádio, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Como era a relação com o rádio na infância e na sua juventude? Bom, na minha infância, eu morava com a minha avó. E a minha avó tinha um rádio bem grande que ficava na área da casa, na varanda. E minha avó sempre acordou muito cedo. Então, assim, o que me marcou muito eram programas. Televisão não tinha muita coisa, era mais rádio mesmo. Então, até meus 10, 11 anos de idade, era muito rádio que a gente ouvia. Então, tinha novela que passava na rádio e minha avó ouvia, e tinha alguns programas que eram peculiares ali que ela ouvia. Na parte da manhã, a partir das 6 horas da manhã, ela ouvia uma rádio chamada Zé Bétio. E era muito engraçado, porque ele falava assim, ó, olha a hora, olha a hora. E ele ia falando a hora de minutos em minutos, e para você não perder a hora. E ele falava assim, acorda, joga água nele. Era muito engraçado. Então, o Zé Bétio, ele marcou a minha infância nesse programa da rádio, porque 6 horas da manhã começava o programa dele, 6 horas da manhã o rádio na casa já era ligado. Então, ele trazia um pouco de notícia, ele trazia um pouco de música sertaneja, e ele trazia essas falas. Toda hora ele falava, já acordou? Fulano acorda, joga água nele, joga. E aí vinha aquele som de sonoplastia, de água, sabe, caindo. Então, era muito engraçado. Durante o dia, minha avó ouvia muita novela. Então, novelas, programas iam passando ali na rádio. E à tarde tinha o programa do Gil Gomes. Gil Gomes era um repórter que hoje são esses repórter investigativos, sabe? Que você abre o YouTube, que você vê vários canais de true crime. Era o Gil Gomes. Então, o Gil Gomes, ele contava algumas histórias, ele ia narrando as histórias. Então, ele contava as histórias, ele colocava muito ênfase, ele contava a história como se ele estivesse vivendo aquela história. Então, não era só falar, olha, hoje nós vamos tratar de um crime que aconteceu. Não, ele falava assim, ó, e quando anoiteceu, o fulano se escondeu atrás do muro. E aí vinha aquelas músicas de sonoplastia, sabe, de suspense no ar. E aí ele ia contando as histórias. E aí o Gil Gomes falava assim, como é que ele falava? No início e no término, ele falava, Gil Gomes lhes diz. Aí ficava assim um tempo assim, sem nada, silencioso, ele falava, bom dia. Era muito engraçado tudo isso, sabe? E então, de rádio, é disso que me marcou muito nessa época, né? Então, eram as novelas do Gil Gomes e o Zé Bétio, que eram as pessoas que mais a minha avó ouvia. E agora, de televisão, na minha época, as televisões, não tinha programação 24 horas por dia. Então, a programação começava às 7 horas da manhã. Na TV Cultura tinha o telecurso, primeiro, segundo grau. E aí tinham alguns programas que aconteciam ali de manhã, que como eu estudava de manhã, eu pegava só o início do telecurso e depois eu ia para a escola. No período da tarde, tinha uma novelinha à tarde, que eu acredito que tem até hoje na televisão, tinha poucos programas de criança, não tinha muito programa para criança, era mais à noite que aconteciam as programações mais bacanas, elas aconteciam à noite.
A televisão era preto e branco, ela não era colorida, era aquele televisor de tubo. E qual que era? Tinha algumas coisas ali que eram características. 10 horas da noite, era 11 horas da noite. As empresas de televisão, eles paravam, eles falavam que ia ser feita a manutenção nos estúdios. Então, das 11 horas da noite até as 7 horas da manhã, não tinha programação. Então, a tela ficava, sabe aqueles coloridos cortados na tela? Era assim que ficava a televisão. Tinha uma característica também muito legal, era a censura. Então, naquela época, tinha censura. Então, quando passava das 9 horas da noite, 10 horas da noite, já aparecia uma tarja na televisão falando que aquela programação era imprópria para menores de 18 anos. Então, normalmente, os pais colocavam a gente para dormir. Então, falavam, olha, seu horário acabou, você precisa ir dormir agora. E nós respeitávamos. Então, tinha censura na televisão. Uma outra coisa que tinha também, que era muito respeitado, era que até inclusive, eu vi uma reportagem esses dias, eu não sei se ela é verídica ou não, mas estava falando do César Tralli assumir o Jornal Nacional. E o César Tralli, ele assumiu o Jornal Nacional sem falar boa noite. E eu até comentei com algumas pessoas e falei, gente, é inadmissível uma coisa dessa, porque desde a minha infância, quando começava o horário do Jornal Nacional, com o Cid Moreira e o Schallenberg lá atrás, né, quando eu era criança, ninguém falava na hora do Jornal Nacional. Era um horário sagrado, era um horário nobre, mas ele era nobre e sagrado para todo mundo. Ninguém falava, ninguém conversava no meio do jornal. E quando o Cid Moreira, que abria o Jornal Nacional, ele falava boa noite. Normalmente, todo mundo estava na sala, os adultos respondiam boa noite para o Cid Moreira. E isso era muito legal. Porque hoje, olhando, né? Naquela época, criança, a gente não entendia muito o que rolava, mas hoje, lembrando, é muito divertido ver a seriedade com que as pessoas assistiam o jornal antigamente. Ele era muito fidedigno, as pessoas acreditavam 100% em todas as informações que eram passadas aí pelos meios de comunicação, né? Ninguém duvidava da informação que estava sendo passada ali. Então, as pessoas tinham muito respeito pelo jornalista que estava lá no jornal. Então, é muito engraçado, foi muito bacana ver isso. Isso era em todas as casas, porque quando eu ia para a casa da minha madrinha, o meu padrinho fazia isso. A gente só podia conversar quando acabasse o jornal. Então, foi uma época clássica. E foi uma época muito bacana ter vivido tudo isso e ter acompanhado até a evolução de hoje, né? Ter vivido naquela época e acompanhar toda essa evolução até os dias de hoje é muito gratificante, é muito gostoso ter feito parte dessa história, ter feito parte de toda essa evolução. É muito legal. Sim. Agora falando um pouquinho sobre a época da televisão, você pode falar um pouquinho sobre as pessoas que assistiam televisão junto com você nessa época? Então, quando eu era criança, em casa nós éramos em 5 irmãos, né? 5 comigo, no caso. E tinha muita briga, né? Porque cada um queria assistir um programa ali. Mas nós estudávamos de manhã, descia à tarde normalmente. Não tinha muito o que se assistir também. Ou você assistia a sessão da tarde, que era a Globo. No SBT não passava muita coisa. Rede Record, Rede Bandeirantes, não tinha programação para criança. Era muito difícil ter, né? Mas quando tinha, era uma programação que todas as crianças assistiam a mesma coisa. Então não tinha muito o que fugir disso, né? Só nesses horários específicos, realmente, que era o horário do Jornal Nacional, que era um horário que ele era mais para os adultos.
Então, era um horário que não podia se falar, você tinha que ficar quietinho, você não podia emitir muita opinião. E aí, depois do jornal, aí os adultos conversavam alguma coisa a respeito das notícias ali, né? Sim. Ah, aos domingos tinha o Fantástico. Claro, Silvio Santos, ok. Aos domingos, o dia todo, aliás, desde as 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, era Silvio Santos na televisão. Então, era um programa também que no domingo a televisão ficava ligada no Silvio Santos. E a prioridade de assistir, óbvio, eram dos adultos, né? Então a gente brincava mais, né? Ia muito pra rua. Assistia só na hora de tomar banho, ou para dormir, ou ficava sentado ali, ou na hora do café da manhã. Um outro programa também, isso já mais tarde, quando eu estava já com os meus, na minha adolescência, na minha fase de adolescência, que era, mas aí a televisão já era colorida, enfim, isso já era de 90, então já tinha televisor colorido, tal. Aos domingos, a Fórmula 1 o Brasil parava para assistir a Fórmula 1, né? Então, o nosso herói sempre foi Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna começou a ganhar as corridas, que começou a levar o nome do Brasil, uma paixão muito grande pela Fórmula 1 foi se criando. Então, os meus domingos de Fórmula 1 em casa, que era sempre de sábado para domingo, todo mundo ou acordava cedo, ou dependendo de onde era de madrugada. Então, naquele dia em especial, tinha a programação noturna, porque era para acompanhar a corrida, porque todos os televisores do país estavam ligados para assistir o Ayrton Senna correr. Então, foi muito bacana. E aí a família toda se reunia. Quando era no domingo de manhã, a gente já corria no mercado no sábado e já comprava tudo, porque no domingo de manhã, todo mundo na mesa, televisão ligada e o café da manhã ali, todo mundo tomando café e assistindo a corrida. Sim, deveria ser uma época muito legal, né? Foi uma época deliciosa. Eu amei ter vivido nessa fase, amei ter acompanhado essa evolução. Foi realmente uma vida incrível a que eu tive. Que legal. Agora, falando um pouquinho sobre emissora, você chegou a ter contato com alguma emissora ou algum artista da televisão? Deixa eu pensar. Eu acho que, pelo que eu me lembre, quando eu era criança, as escolas faziam excursão, mas eu não me recordo de ter ido a nenhuma excursão em nenhum desses programas. Então, não, nunca tive contato direto. Tá. Também nunca participou de nenhum programa de TV como artista ou público? Não, não, também não. Tá. Sobre comercial de televisão, você lembra de algum? Ah, eu lembro. Groselha vitaminada Milani. Gente, era muito engraçado esse comercial. Ia passando a musiquinha, né? E as bolinhas ia aparecendo a letra da música a bolinha ia pingando, sabe? Nas letras da música. Era muito engraçado isso. A abertura do Fantástico aos domingos, toda vez que virava o ano, mudava a entrada a abertura do Fantástico. E nós ficávamos esperando para ver qual que era, quem seria a nova musa do Fantástico. Enfim, nós ficávamos ali esperando para ver a abertura que ia mudar do Fantástico. A que eu me recordo assim agora num primeiro momento foi foi da Groselha. No meu primeiro sutiã. Gente, esse comercial foi muito legal. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia criticar, ia ser um mimimi, uma reclamação toda. Mas enfim, era uma menina que entrava no esse é o tio da Suquita. O do primeiro sutiã foi muito legal. E do tio da Suquita também era muito legal, que essa menina entrava com refrigerante no elevador e o cara ficava olhando e aí ela chamava ele de tio na hora de ir embora, muito engraçado. E a do primeiro sutiã também era bem bonitinha. Que legal. Você assiste televisão atualmente? E se sim, o que você costuma assistir? Então, desde a pandemia, eu acho que ficou muito cansativo assistir televisão, sabe?
já não me dava mais prazer assistir televisão. Cada canal falava uma coisa, quando as notícias começaram a ficar tendenciosas para a opinião pessoal de quem estava trazendo a notícia, isso me decepcionou um pouco. Então, até para não mexer com o emocional, que a gente estava passando um momento bem crítico, eu parei de assistir televisão e aí eu migrei para os streamings e para o YouTube. Porque é uma coisa que eu escolho o que eu assisto, né? E na televisão não, você fica ali amarrado num canal de televisão, né? Numa emissora e com as tendências políticas dela. Então ela vai te passar informação de tudo quanto é tipo, seja num programa de entretenimento ou seja num jornal, ele acaba sempre, de qualquer maneira, tentando levar para você, a partir dos programas dele, quais são as opiniões políticas dele. E eu não gosto disso, porque é uma manipulação injusta, porque elas são mensagens que chegam subliminarmente e vai entrando na cabeça das pessoas. E aí, para que eu não seja uma pessoa manipulada, eu assisto. Então, eu migrei para o YouTube. Então, hoje, eu começo a assistir ali alguma coisa, eu vejo uma chamada, mesmo que ela seja sensacionalista, eu assisto os primeiros minutos ali do programa. Se eu perceber que esse programa está sendo tendencioso, eu saio dele, eu procuro outra. Então, eu me sinto mais livre para buscar as informações que eu quero, ouvir algumas opiniões, sem eu ficar amarrada em uma emissora só. Então, eu migrei, eu gosto muito do YouTube. Nele eu vou procurando as notícias ali que eu quero ouvir e depois eu vou filtrando as informações. Programa de televisão, não assisto nenhum. Eu assisto filmes, então eu vou escolhendo filmes para assistir quando eu não estou trabalhando e não estou estudando e não estou fazendo nada, nem lendo um livro. Eu ouço alguns, gosto de podcasts, amo podcasts dos mais variados assuntos e ouço as notícias também pelos canais do YouTube. Frente aos comerciais da rádio, jingles ou produtos, você lembra de algum? Ai, puxa vida. Ai, agora, falando assim, eu não vou lembrar, mas é claro que tinham vários, né? E era muito legal, porque a gente sabia decor, sabia? Os comerciais, quando começava o comercial de televisão, eu já sabia o que ia ser falado e eu ia repetindo. E eu sabia decor e salteado, tinha os jingles. Não consigo lembrar de nenhum agora, mas tinha vários. Tinha vários e a gente cantava todos eles, eram muito legais. Você sabe me dizer como que era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa? Então, era um móvel. Ele parecia um aparador, mas ele era um rádio bem grande. Esse foi o primeiro que teve na minha casa. Os outros eram tudo radinho de pilha, sabe? Então, quando não tinha esse que a gente ligava na energia, que era um móvel grande, tinha o rádio de pilha. Então, se antigamente faltava bastante energia, então nós tínhamos o radinho de pilha, era um rádio vermelhinho que minha avó tinha, e você mexia na sintonia, ele tinha uma antena. Então, os rádios que tinha em casa eram o grande com móvel e esse pequenininho, para quando acabava a energia. Entendi. Nossa, deveria ser um aparelhão, né? Esse rádio. Ele era bem grande, ele parecia um aparador mesmo, era muito bonito. Ah, eu tinha um tio, meu tio João, hoje falecido, que ele tinha um radinho de pilha que ele era bem pequenininho. Ele parecia ele era retangular, cabia na palma da mão e ele ouvia os jogos. Então, quando tinha jogo de futebol, ele pegava o radinho de pilha e ele procurava um cantinho quietinho e ficava com o radinho ali no ouvido para ouvir o futebol dele. Eu não lembro dessa época do tio João, sabia? Eu acredito, porque você nem era nascida, porque eu era criança. É, né? E depois o rádio sumiu, né? Virou televisão. É. Você costuma ouvir rádio?
Não, hoje em dia a única coisa que eu ouço na rádio, eu gosto ainda de ouvir. Se eu tiver que ouvir rádio, eu vou ouvir a 89,1, que é a Rádio Rock. Vou ouvir a Antena 1 de vez em quando eu quero uma música mais calma. E eu gosto muito da Jovem Pan. Então, um programa que eu posso ouvir tanto na rádio quanto no YouTube eu gosto do Emílio Surita. Então, eu gosto de assistir o programa dele, que é o Pânico na TV. que não é na TV, mas eu acabo ouvindo o Emílio no YouTube. Mas eu posso ouvir o Emílio na rádio também, porque tem o programa dele na rádio. Sim. E sobre podcast, eu sei que você ouve. Quais tipos de podcast você costuma ouvir? Olha, eu gosto eu chamo ele de Sérgio dos Foguetes, né? Então, eu gosto muito do Sérgio dos Foguetes. Ele é um cara inteligentíssimo e eu adoro ouvir os podcasts com ele. Onde tem podcast do Sérgio, eu tô lá ouvindo ele. Eu adoro ele. Gosto de inteligência artificial. Eu gosto muito dos programas do inteligência artificial. Tem alguns outros podcasts que falam de true crime, que eu também gosto muito, mas eu filtro um pouco, mas eu gosto de true crime. E tem alguns outros podcasts que vão passando aí. Eu gosto do Flow. Acho que esses são os que eu mais gosto, mas de vez em quando vai passando alguns de economia, e aí depende muito da vibe, depende muito do meu dia. Quando eu quero saber o que está acontecendo aí no mundo financeiro, eu gosto de ouvir esqueci o nome dele agora, mas é um cara que eu gosto de assistir. Ele tem umas 3 pessoas que eu gosto de ouvir de financeiro, mas agora eu não vou recordar o nome deles não, que eu não sei de cabeça, não me pego nessas coisas. E geralmente quando você escuta podcast, você costuma ouvir podcast que é somente áudio ou podcast com vídeo também? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ver no YouTube, mas se eu estiver no carro, eu vou ouvir alguns pelo Spotify. Então, aí no Spotify eu tenho... eu também sou fã dos bombeiros, né? Então, tem lá o podcast dos bombeiros lá uma vez por semana, que eu também gosto de ouvir eles. E tem alguns podcasts também que acontecem na minha área, então eu gosto de assistir esses programas. Mas a maioria eu gosto de assistir, porque eu gosto de ver a expressão das pessoas. Dependendo do assunto, eu prefiro ver qual é a expressão delas naquele momento que elas estão falando. Sim, entendi. Eu também prefiro assistir podcast quando é vídeo, sabia? Eu gosto de ver a expressão das pessoas. Eu gosto de analisar se elas estão mentindo, se elas estão falando a verdade, ou se ela acredita mesmo naquilo que ela está falando. Porque algumas pessoas, pela rádio, você não sabe, você fala assim, eu acho que ele ficou meio confuso aí, hein? Eu acho que não me passou muita credibilidade no tom de voz dele. Mas se você ouve o tom de voz e olha para a pessoa, você fala, ele não tem certeza do que ele está falando. Sim, é verdade. Bom, eu acho que nós terminamos todas as nossas perguntas. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de falar um pouquinho comigo em relação ao podcast. E eu agradeço muito a sua presença, Lala. Eu que agradeço você ter me dado a oportunidade de contar as minhas aventuras infantis e juvenis e contar como foi bacana participar de toda essa evolução. Eu que agradeço.